Olá, meus amigos, boa noite, boa noite. É Boa com noite. muita alegria, como nós dissemos ontem, né, encerrando o nosso bate-papo aqui do Sintonia, que nós estamos aqui com nosso Sintonia de Esperança e hoje com a nossa família, né, com os nossos irmãos, amigos e também nossa família, família com Jesus. Vou começar aqui com os que estão do meu lado aqui, ó, desse lado de cá. É desse lado mesmo. Não, é desse lado de cá. A Isabel e o Humberto, o Renatinho, a Patrícia, a Ana, o Pedro, que daqui a pouco ele aparece lá com eles. O Xavier e a Vera, a Gláucia, o Jefferson, o Nicolas, a Paula. Boa noite, sejam bem-vindos de novo, com muita Muito boa noite. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração de todos. Isso é que é um boa noite gostoso, né? E nós também vamos dar boa noite para os nossos amigos que já estão conosco, que já estão participando aqui pelo chat, amigos do Brasil todo que participam aqui conosco todas as noites, o Júnior, a Tânia, a Michele, a Fer, a Camila, nossa amiga aqui de São Carlos, a Helena, a Fer tá falando que tá com uma saudade de vocês também aí, ó, a Camila, essa família é tudo de bom. A Alexandra, boa noite, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia de alegria, porque é dia de família com Jesus, né? Quando a gente fala da família com Jesus, a gente sempre fala com alegria, a gente sempre fala que é dia de alegria. Então hoje é um dia de muita alegria aqui no Sintonia de Esperança. E tá com quase todos estão aqui, quase todos já estão aqui, né? Mas para a gente, o nosso coração fica muito feliz, né? E vocês vão ter uma noite incrível, incrível, porque hoje os nossos amigos vão trazer para nós o Evangelho no lar, a importância do Evangelho no lar, o Evangelho no lar em si, enfim. E já é um trabalho que é feito, não é de agora, né? Aliás, a família com Jesus, além do Evangelho que eles fazem nas suas residências, também fazem o Evangelho juntos. E essa proposta do Evangelho junto, como toda proposta que serve ao Cristo, ela germinou, floresceu e deu frutos. E os frutos, gente, eu falo para vocês, eu tenho o privilégio de colher todo mês. Quase todo, cada 15 dias pelo menos, a gente colhe junto e saboreia junto esse fruto dessa alegria. Mas eu não vou tomar mais muito tempo. E, gente, o dia é nosso, hein? Vamos embora, não vamos ficar preso no tempo, não. Pode falar. Hoje nós estamos mais tranquilos, estamos liberados. O Zé Aparecido liberou a gente, né? Para falar. Então, a sala, nós temos a tranquilidade da sala aqui, de ir mais tempo. Mas para a gente iniciar, eu gostaria de pedir, todas as noites eu faço, mas eu gostaria de pedir aí para nossa querida Vera, que pudesse fazer para a gente a prece inicial também. Deve estar reservado para ela a final, mas ela faz a inicial também. Eu não escapei. Claro, Gu. Claro, vamos lá então, todos nós, nesse instante, pedindo ao nosso Pai toda a bênção nesse instante que vamos então passar a nossa mensagem do Evangelho do Lar e como exemplo, que possamos servir de exemplo. Senhor, que nos inspire, dê tranquilidade e que essa noite seja de grande luz e de aproveitamento para todos. Que assim seja.
É isso, meus amigos, e tenham certeza que será uma noite que vai iluminar os nossos lares, porque o Evangelho no lar, ele já serve para isso, né? Para criar essa chama dentro dos nossos lares. E eu garanto para vocês, né, que com a família com Jesus, a gente acende um farol dentro da nossa casa, E assim gigante, seja. gigante. Então, eu tô por aqui, qualquer coisa vocês chamam, eu fico aqui no cantinho escondido, mas vocês chamam que eu apareço, tá bom? Que nem Beleza. Tá bom. O William Tá Jacó bom, fala, obrigada. que eu fico que nem. Ele fala que é mentor, eu falo que é obsessor. Você pensa, pede, eu já apareço, né? Fica na moita aí. Então, eu tô por aqui, meus amigos. Boa noite, a casa é de vocês. Obrigado, Gu. Muito obrigado. Obrigada. Então, mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos. Como o Gustavo disse aí, nós somos a família com Jesus e o nosso trabalho com a música se iniciou exatamente através do Evangelho no Lar. Isso nos dá uma alegria muito grande, porque nós sabemos o quanto o Evangelho do Lar nos traz tanta felicidade, né? E entrando propriamente dito no nosso tema, eu digo que falar em Evangelho é trazer Jesus para dentro da nossa casa. Isso eu não tenho dúvida, porque todos os ensinamentos que Jesus traz e que nós podemos colocar dentro da nossa casa, cria, sem demagogia, sem nenhuma coisa a mais, o equilíbrio. Nos dá a possibilidade de que todos os que estão na nossa casa recebam esse equilíbrio. Fazer efetivamente o Evangelho no lar, não necessariamente a gente vai pegar uma varinha de condão e bater e simplesmente todos os nossos problemas sumirão. Não é assim que funciona, até porque estamos num mundo de expiações e que precisamos aprender algumas coisas, colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus. Mas o Evangelho no Lar nos traz uma atmosfera que propicia para todos nós a harmonia e o equilíbrio. Isso é importantíssimo que nós tenhamos a ideia bem clara, porque a doutrina espírita, ela nos ensina a proteger o nosso lar das más influências. E o Evangelho no Lar é uma ferramenta muito eficaz para que isso aconteça. Porque, na verdade, quando nós estamos dentro do Evangelho, nós sabemos que Jesus está conosco. É só nós pensarmos aí o que diz Mateus, lá em 18:20, quando ele fala que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, nós temos a certeza de quando nós estamos fazendo o Evangelho, Jesus está ali, ou seus prepostos estão lá. Porque nós sabemos da força do Evangelho para que nós tenhamos a possibilidade do nosso aprendizado. E qual é a importância do Evangelho no lar? Qual é a finalidade, na verdade? É criar em todos os lares o hábito de reunir as famílias para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento do Evangelho que vivemos naquele momento, propicia ao nosso lar a união das criaturas. Propicia, dentro daquela vivência, a tranquilidade e o equilíbrio. Então, o Evangelho lá nos traz uma coisa muito, mas muito grande em termos de crescimento e nos ajuda, sim, a superar as dificuldades. Não tenha dúvida. Porque acende em nós
à luz da compreensão e da paciência. Porque ela acaba modificando todos os padrões vibratórios dos nossos pensamentos e sentimentos negativos, geralmente, né? Inferiores, geralmente. Ele modifica o padrão vibratório para inibir que agentes de enfermidades também possam adentrar ao nosso lar, e o desequilíbrio. Com Jesus, o nosso lar, dentro desse estudo e dessa experiência, o Evangelho tem aí a verdadeira paz dentro da sua residência. Olha como é importante estar rezando ao lado de Jesus e com Jesus. Com o Evangelho no nosso lar, nós formamos defesas magnéticas de nossa casa, impregnando no ambiente espiritual as energias positivas que certamente vão desestimular as ações maléficas. Certamente. É a verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar e trazendo os benefícios para os moradores e inclusive para os vizinhos. O que o Evangelho no lar representa? Porque é uma reunião em que a família se encontra para a leitura de algumas coisas importantes, trocas de ideias sobre ensinamento cristão, em proveito de nós próprios e do equilíbrio do nosso lar. E existe um livro que é Jesus no Lar, que foi escrito por Chico Xavier através do espírito Neio Lúcio, e que traz o primeiro evangelho no lar com grandes ensinamentos. E ele diz assim, que Jesus chega à casa de Simão Pedro e adentra aquela sala simples, onde se encontravam todas as famílias, todos os familiares de Simão Pedro. Faço um parênteses. Imaginem a energia que adentra aquela sala quando Jesus chegou ali. E ele vai trazendo, vai conversando, vai questionando algumas coisas, e sempre os questionamentos de Jesus traz certamente ensinamentos. Mas ele faz um questionamento extremamente importante que eu gostaria de citar aqui. Jesus coloca o seguinte: o que podemos esperar de uma comunidade sem que os lares se aperfeiçoem? Como essas comunidades, terão segurança e tranquilidade? Então, Jesus coloca ali a necessidade desse aperfeiçoamento, e todo mundo silenciou ao ouvir exatamente aquilo que Jesus falou, e ele asseverou que a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Começa exatamente dentro da nossa casa. Porque nós temos a ideia de que tudo isso faz o nosso crescimento para que nós possamos também passar para frente. Ele afirma, então, que nós precisamos aprender a viver em paz entre quatro paredes. Porque ele entende que como nós vamos esperar a harmonia das nações, se nós não estivermos aprendendo a viver com as nossas famílias, os nossos próximos, mais próximos. Que nós temos que entender que se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, como que amaremos o Pai que, de certa forma, sentimos tão distantes? Então, essa lição, que é a primeira lição do livro,
Jesus no Lar, que foi o primeiro evangelho no lar, nos traz algumas coisas importantes, e é importante também que eu faça aqui 3 observações, 3 aspectos importantes. A reunião que foi feita na casa de Simão Pedro foi à noite, porque de dia todos trabalhavam muito e não tinham tempo de se reunirem em família. Então, a primeira coisa é que a reunião foi feita à noite. Nós tínhamos a ideia de que tudo poderia ser estabelecido, e Jesus estabeleceu naquele momento o evangelho no lar, mas com simplicidade, de maneira que todos entendessem. E o terceiro aspecto é que Jesus se dirigiu a todas as pessoas ali, orientando que era dentro do lar, entre os familiares, que o amor deveria tomar forma. E esse amor fosse distribuído à medida em que nós saíssemos de casa, que eles saíssem de casa. E aí, eu li uma frase de Emmanuel que sintetiza muito bem tudo isso, muito importante, que ele diz o seguinte: o culto no evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. E aí, encontrei numa frase de Joana de Ângeles uma coisa extremamente forte, que me faz acreditar e entender ainda mais isso que Emmanuel nos diz. Ela diz: acende o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus, para onde jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Isso é muito forte, isso é muito dentro de um padrão de entendimento da a importância do evangelho no lar, na nossa família. Se me permite, eu gostaria de fazer umas observações, só para reforçar isso que você falou. Porque escutando aqui com atenção tudo que você colocou até agora sobre o evangelho no lar, nós podemos entender o quanto nós precisamos enxergar o que nos compete em termos de realização com Jesus fora de nossas casas, diante das necessidades que o mundo nos impõe. Tudo isso nos permite entender que, antes de qualquer coisa, nós devemos pensar em nossa mudança e não nos preocuparmos com a mudança do mundo. A grande reflexão nossa tem que ser em nosso entorno mais próximo. Como nós estamos atuando com as pessoas que estão mais próximas de nós. No caso, a nossa família e as pessoas que vivem no nosso lar. Vamos pensar assim, tudo no reino de Deus começa pequeno e depois cresce. Então, nós precisamos nos habituar com os pequenos gestos, um conselho, uma orientação, que certamente se transformarão em algo muito maior. O Evangelho nos proporciona isso. Como Humberto disse, a grande reflexão é como nós podemos trazer Jesus para morar conosco, em nossa casa, mas não nossa casa física, mas sim a casa espiritual que nós somos, né? E isso se estenderá, sem dúvida, para a nossa vida social. Isso nos levará a corrigir a forma em que estamos nos relacionando com aqueles corações que Deus colocou ao nosso entorno para evoluirmos, né? Que são os nossos familiares. E como nós estamos contribuindo na formação dessa sociedade, a começar pelo nosso lar. Porque tudo o que Jesus nos ensinou é para ser aplicado primeiro dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Isso é extremamente importante.
Nós temos que ter a nossa consciência tranquila, assumir o nosso compromisso com Jesus, ter o nosso lar como templo, né? Colocando em prática a proposta do Evangelho, que é da transformação integral de todas as pessoas que ali convivem, certo? Então, isso é muito importante que todos tenham esse conceito, né? E nossa família, sempre que fez o Evangelho no Lar, inicia sempre com uma canção. Eu vou pedir para o Renato fazer uma canção para a gente. Pode começar a cantar. Isso pode começar a rezar. Ele é luz. Ele pode começar a cantar. Isso já vem. Pode começar a rezar. Isso já vem. Ele é luz. Ele é luz. Entra na minha casa. Abençoa o meu lar. Cristo te entrego minha vida, só quero te amar. Entra na minha casa, abençoa o meu lar. Vai começar agora o Evangelho no lar. Pode começar a cantar. Isso já vem. Pode começar a rezar. Isso já vem. Ele é luz. Ele é luz. Entra na minha casa. Abençoa o meu lar. Cristo, te entrego minha vida, só quero te amar. Entra na minha casa, abençoa o meu lar. Vai começar agora o Evangelho no lar. Pode começar a cantar. Isso já vem. Pode começar a rezar. Isso já vem. Ele é luz. Ele é luz. Pode começar a cantar. Isso já vem. E bom, então Cristo já vem mesmo, e pode começar a rezar, porque o Evangelho começa aí, né? E eu vou pedir ao Xavier e à Vera, então, que fale para nós exatamente por que fazer o Evangelho, né? E como fazer o Evangelho. Ok. Então, mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos, a todos vocês que estão nos assistindo, com muito carinho. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui sendo recepcionado por todos vocês. E espero que o assunto que a gente vai tratar agora, a respeito do Evangelho no Lar, possa também
não só elucidar algumas dúvidas, mas deixar muito claro a importância do Evangelho, como o Beto e a Isabel já falaram anteriormente. Ok. Dr. Bezerra de Menezes, ele afirma que o Evangelho no lar é o Cristo falando ao coração. E como fazer? Determinar um dia da semana, horário, uma duração mais ou menos de 30 a 40 minutos, para que seja realizada essa reunião. Quando você determina horário e dia, já está marcado com Deus, com Jesus e toda a espiritualidade amiga, para no dia, então, estarem todos reunidos. No dia marcado, pode colocar uma música. Nós temos o Renato aí, que toca violão. Lógico que no começo não era assim, né? Nossas músicas eram tocadas. Você pode harmonizar o seu ambiente. Pode ficar tranquilo que a música já é uma oração, né? Nós já sabemos disso. O que deve ser feito nesse dia? Colocar uma jarra de água sobre a mesa, ou copos individuais, isso vai à sua escolha. Porque durante o Evangelho, né, durante que transcorre o Evangelho, a leitura edificante, essa água está sendo fluidificada, né, magnetizada, que é o passe, na verdade, que nós vamos tomar. E lá será colocado o remedinho necessário para cada um de nós. Livros edificantes, que levam os ensinamentos de Jesus. Né? Você pode escolher, eu vou até ler aqui alguns. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser, sim, o primeiro. Nós temos Fonte Viva, O Pão Nosso, Sinal Verde, Caminho, Verdade e Vida, e existem infinidades de livros que traz o ensinamento de Jesus. Pois bem, inicia-se com uma prece do coração, né? Que saia ela, que venha ela, toda emanada de amor. Feito a sua oração inicial, você então, esse livro escolhido pela sua família, abre-se aleatoriamente, porque eles pedem normalmente? Porque a espiritualidade já está presente e eles ajudam, eles abrem a página para nós. Porque aquela leitura é que vai ser necessária naquele instante para a família ouvir. Muito bem. Deve ser lido em voz alta, para que haja entendimento. Logo após ler, né, a leitura, fazer as reflexões, né, cada um vai fazer seu apontamento, aquele que às vezes não entendeu, lê novamente o texto, enfim. Essas reflexões, elas servem para abrir nossos olhares para a espiritualidade, né? E ela vem, então, nos acalmar, a tranquilizar. Feitas essas leituras, então, vamos ao encerramento. O encerramento também deve ser Normalmente, a gente na família, faz você, isso é vontade. O importante é fazer esse encerramento e que seja feita com o coração e sempre, sempre agradecer a Deus, ao universo, por estarmos aqui presentes, né? Você também pode fazer vibrações. Nós, né, vamos falar o nós, fazemos vibrações para irmãos que se encontram em hospitais, muitas vezes esquecidos, abandonados, ou em momentos terminais. Podemos fazer vibrações para as pessoas que se encontram nas drogas. Podemos fazer vibrações para as pessoas que nesse instante, nesse exato momento, perdem
os seus entes queridos e que em Deus possa encontrar a força. Podemos vibrar também a criança abandonada nos abrigos, esquecido para adoção. Podemos vibrar também para os desempregados, que naquele instante muitas vezes não tem uma corja de pão em sua mesa. Vibrar também para os nossos governantes, para que eles tenham consciência da responsabilidade para com o povo. E sempre vibrar e pedir para o nosso planeta Terra. E que o nosso irmão Ismael, junto ao nosso Cristo, possa sempre, sempre encontrar luz para que esse planeta continue a sua caminhada na evolução. Isso feito, logicamente, todos vão, normalmente, sempre um faz o fechamento, mas se alguém quiser continuar com uma vibração, não há problema nenhum, né? Por isso é o Evangelho no Lar, essa reunião, esse amor. Terminou, no término, vocês então, aquela água que vocês colocaram na jarrinha ou nos copos, deverão então ser tomada. Essa água, pode ter certeza que terá o remedinho necessário para cada um de nós. E aí a gente fala, mas terminou o Evangelho, mas por quê? Né? Por que nós fazemos Evangelho? Emmanuel costuma afirmar-nos, né? O Chico disse uma vez essa frase, que sem religião seríamos na Terra viajantes sem bússola, incapazes de nos orientar no rumo da elevação. Então, nós precisamos, sim, de um ponto, né? Nós precisamos de uma certeza, uma segurança. E o Evangelho no Lar é essa segurança para nós. Uma coisa importante, que o Evangelho no Lar, ele não é só a nós, espíritas, né? Todos das religiões podem fazer. Mas a nós, né, é ensinado a praticar, porque ele traz as bênçãos, ele é benéfico. E ao nós fazermos Evangelho, então você cria uma redoma, uma rede protetora no teu lar, né? Impossibilitando as más influenciações. Embora nós, ainda em vigilantes, falhamos com nossos pensamentos negativos, com nossos medos, aflições, a nossa rede, muitas vezes, ela arrebenta. Mas os nossos irmãos abnegados, misericordiosos, vão lá e costuram, nos protegendo de todo o mal que venha de fora, daquilo que não é de Deus. O Evangelho no Lar, ele nos transforma, nos faz refletir nossas ações, nos ensina a termos pensamentos bons. E o Evangelho é uma corrigenda, né? Porque a gente passa a nos vigiar mais as nossas atitudes para com o outro, né? Eu estou errando, deixa eu me modificar. Não posso fazer mais isso. Olha a leitura, as reflexões foram exatamente isso. Olha, eu estou cometendo. Então, na verdade, o Evangelho, quando a gente senta numa mesa, né, seja onde você escolher, ali nós estamos sendo orientados espiritualmente. Então, nós temos que, sim, nos vigiar, orar o tempo todo, para que quando, na próxima semana, já naquele encontro marcado, né, estejamos um pouco mais calmos, um pouco mais educadamente espiritualmente. Então, na verdade, o Evangelho, resumindo, ele nos educa espiritualmente e nos leva ao caminho da evolução.
O Evangelho traz a paz. Então, que a paz comece por nós. E a paz conosco possa, então, estender a todos. E só para complementar aí tudo que a Vera falou, lembrando um pouquinho do que a Isabel falou, que eu achei muito legal, essa coisa do Evangelho, essa mudança dentro de nós, né? E aí eu vou me lembrar de uma frase que eu ouvi essa semana, e tem frases que a gente vai ouvindo em vários locais que parece que cala dentro da gente, e aquilo nos leva a uma reflexão maior. E quando a gente fala do Evangelho no lar, e a Vera deixou isso muito claro, de firmar um compromisso com a espiritualidade. Ou seja, a partir do momento que eu resolvi que a partir de hoje eu vou fazer o Evangelho na minha casa, a partir daquele momento eu estou criando um compromisso com Jesus e com a espiritualidade amiga. Como a própria Vera disse, que os amigos benfeitores vão começar a fazer parte deste momento que vai acontecer naquele dia, claro, que você escolheu, o melhor dia da semana, o melhor horário e assim por diante. Mas aí eu vou falar um pouquinho, complementando tudo isso, um pouquinho da nossa história. A família com Jesus, e o Beto falou isso legal no início, né? A história da família com Jesus está alinhavada pelo sucesso do Evangelho no lar, pelas benfeitorias que nós estamos colhendo com o nosso Evangelho no lar. Mas o que é muito importante, e foi essa frase que eu ouvi essa semana, que ficou marcante muito, para tudo isso a gente também precisa ser muito disciplinado. A disciplina é a nossa capacidade de adaptação a esse momento que eu escolhi para mim. Então, quando a gente fala assim, olha, eu vou fazer o meu Evangelho, vou citar o nosso exemplo aqui, tá? De todas as segundas-feiras, às 19h30, eu faço o nosso Evangelho aqui em casa. Desde quando você despertou naquele dia, desde as primeiras horas da manhã, toda a espiritualidade amiga está cuidando da sua casa, preparando o ambiente, você receberá visitas na hora do Evangelho. Então, é um momento em que naquele dia, e aí entra a questão da disciplina, então eu tenho que lembrar o seguinte, bom, hoje é dia do meu Evangelho no lar. Hoje é o dia que eu vou ter que me policiar e me preparar ao longo do dia para quando chegar aquela hora marcada, a minha vibração, o meu estado de espírito favoreça as benfeitorias que eu vou colher na realização do meu Evangelho no lar. Então, essa disciplina é que vai trazer isso. Então, tão importante quanto a gente entender o que é, como que é e para que é você firmar esse compromisso com Jesus e com a espiritualidade amiga. Porque naquele dia, não importa se é feriado ou que dia que é, eles vão estar lá esperando por você. Então, você se prepara naquele dia, aí só para reforçar, né, não custa relembrar, é um dia em que eu não vou fazer uso da bebida alcoólica, então isso é muito importante, isso faz parte da nossa preparação para esse dia. Claro que se for possível, não que isso seja obrigatório, né, mas se puder diminuir até o uso da carne vermelha nesse dia. Então, a gente, é onde essa palavra disciplina a gente vem encaixando nessas atitudes que nós, como espíritas, passaremos a adotar a partir do momento em que a gente se compromete na realização do Evangelho. E aí sim você começa a receber esses benefícios e as benesses que começam a acontecer no seu lar. A paz, o equilíbrio, e como a Vera disse, a própria mudança, que é aquilo que a Isabel afirmou muito grande, essa transformação que tem que acontecer em nós. Porque a leitura, né, ela é um momento de reflexão. Então, quando se abre aleatoriamente o livro, e vem aquela leitura para você ser realizada, e em seguida ela será, isso é muito importante, será comentada na mesa. Porque tão importante quanto você lê, é os participantes haverem essa troca de ideia. Bom, o que nós estamos entendendo dessa leitura, né? Como é que a gente pode trazer essa leitura para o nosso dia, ou até mesmo para aquele momento que a gente está passando na vida? Essa é a maneira com que a espiritualidade amiga conversa conosco.
Isso é a prova mais importante de que nós estamos sendo o quê? Amparados, orientados e protegidos pela espiritualidade amiga. Então, esse compromisso da disciplina ele é muito importante. E é assim que a gente vai criando esse hábito e fortalecendo a nossa mudança interior. Tá? Isso seria só para a gente complementar um pouquinho mais aí do que a Vera falou muito bem a respeito de como e por que fazer o Evangelho no lar. E como diz Emmanuel, né? Disse Emmanuel para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. E aqui a gente está, boa noite a todos de novo, a gente está aqui em família para chamar a atenção de todos os pais que devem estar assistindo essa live pensando, nossa, mas como eu vou fazer tudo isso? Eu tenho criança pequena, ele sai correndo e ele não presta atenção, enfim. Olha, gente, o que a gente quer falar agora é compartilhar com vocês a nossa experiência enquanto família com crianças pequenas. Né? As gerações vêm vindo, a gente faz Evangelho no Lar há uns 25 anos aproximadamente, e antes eram os meus sobrinhos pequenos, aí nasceram os meus filhos, eram eles que ficavam correndo, e aí a gente dava um papel, pinta aqui enquanto a gente está fazendo Evangelho. Aí depois veio o Pedro, enfim. E o que a gente quer mais é que as crianças entendam essa disciplina, esse olhar, né? Esse agasalhar que Jesus faz a todos nós enquanto família. Nós temos um conceito interno nosso e a gente quer compartilhar com todos vocês que uma família que não tem Deus, certamente, ela é uma família sem estrutura, sem a base, é uma casa sem alicerce. E o Evangelho é o alicerce para todas as famílias. E nós, enquanto pais, somos responsáveis de mostrar o caminho para as nossas crianças. Lá na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Kardec recebeu a resposta de que nós, pais, somos missionários, temos a missão de colocar as crianças no caminho do bem, né? A gente está falando aqui do que a Vera falou há pouco tempo sobre educação espiritual. Nós, eu, Jefferson, somos responsáveis em mostrar para os nossos filhos, o Nicolas e a Maria Rita, o caminho, o Jesus, um Jesus próximo, um Jesus amigo, um Jesus que eu posso contar a hora que eu quiser, que eu tiver necessidade. Por que não? Cada um na sua necessidade, né? Para eles, às vezes, lá na escola, na hora da prova, é uma necessidade de chamar Jesus. Por que que não? Ele é um grande amigo. Então, é isso que a gente vai ensinando às nossas crianças. Então, no início, eles não entendem nada, eles brincam, eles correm, né? As mães, aqui estão as mães que têm filhos pequenos, sabe disso, aí tá fazendo a discussão lá, a reflexão do texto, às vezes a gente sai, pega a criança, volta, senta, mas eles estão absorvendo de alguma forma esse ensinamento. As famílias desestruturadas, né? Quantas crianças, e isso eu vou compartilhando com vocês, porque na escola a gente percebe quais são as crianças que os pais, de certa forma, mostram Deus. E eu não estou falando aqui de espiritismo, eu estou falando de Deus, de certa forma, sabe? Seja numa igreja católica, seja na igreja evangélica, mas esse centramento, alguém para que eu possa me centrar, respeitar e ter fé. Então, a gente percebe quais são as crianças que, na família, se tem isso, se tem o diálogo aberto, a reflexão. Os textos vêm para nos fazer crescer. Não que no evangelho seja um momento de dizer assim, viu, você foi teimoso com a mamãe. Não é isso, esse não é o momento. Mas é o momento dele começar a entender que essa ligação com Deus quer também
dizer que ele precisa crescer, ele precisa entender, né? E aí eu trouxe nada mais, nada menos que uma criança que nasceu no berço do Evangelho, e aí eu pedi para o Nicolas compartilhar com vocês, né? Ele já tem 12 anos, então ele faz Evangelho desde a minha barriga, ele canta desde a minha barriga. Quando ele tinha 2 aninhos, né, Renato? Ele pegava o violãozinho de brinquedo e às vezes até o Renato, qual é a música? Então, qual? Ele queria tocar junto com o Renato, com 2 aninhos. Então, eu acho que é isso, gente. Assim, eu queria passar para vocês esse caminho, essa verdade, esse olhar. E eles sabem quando a gente está em dificuldade, é com Deus que a gente conversa, é com Ele que a gente, né, recorre. Então, Nicolas, conta para as pessoas que estão assistindo, as famílias, esses pais que às vezes pensam que é difícil implantar evangelho porque tem criança pequena. Como que é, como criança, participar do evangelho? Conta para eles. Eu acho que é muito importante, como criança, porque isso dá uma abertura para Deus no nosso coração. Porque isso nos ensina desde cedo que é certo e errado, que devemos fazer, principalmente nos livros que nos mostram as atitudes que devemos tomar no dia a dia. Por exemplo, numa situação de escola, um amiguinho veio provocar você já sabe que você está com Deus, então você não precisa ficar se preocupando com o amiguinho te provocando, porque você precisa ter paz, calma e seguir o que o livro estava falando, que era ensinar o amiguinho que isso não pode. Também porque ele nos direciona desde cedo para ir até o caminho certo, que é o caminho com Deus. E também, ele, como eu posso dizer, isso sendo implantado em várias casas, passando de geração em geração, pode ser multiplicado o evangelho, e isso pode trazer até mesmo uma paz mundial daqui a muitos anos. É isso É aí. isso aí. E como pais, né, nós sentimos muito orgulho quando a gente está na mesa do Evangelho. Orgulho no bom sentido. No bom sentido, orgulho daquilo que a gente vem plantando, né? E aí quando você colhe, quando uma das crianças olha para você e fala, pai, posso abrir o Evangelho? O pai, hoje eu posso fechar o Evangelho? E nós temos a grata felicidade de vivermos isso. Então, nossas crianças, elas abrem o Evangelho, elas fecham o Evangelho. O Evangelho com a criança, ele tem que ser um Evangelho mais interessante, mais gostoso. Então, a gente procura, depois da leitura, na hora da reflexão, trazer aquela reflexão para o cotidiano deles. Como seria a vivência na escola, com os amigos. Então, o que aquela lição do dia pode influenciar na vida deles, no dia a dia deles. É muito bom quando você está no carro, partindo para uma viagem, e a sua filha de 8 anos, 9 anos, vira e fala assim, pai, a gente precisa fazer a oração para viajar. E ela usa aquelas palavras do Evangelho, aquilo que a gente costuma falar no Evangelho. Então, é uma alegria muito grande saber que nós, como missionários, como a Paula disse, estamos no caminho, né? Estamos mostrando Deus, estamos mostrando quais as melhores atitudes no nosso dia a dia, porque não são coisas gigantes, são as pequenas atitudes do dia a dia que o Evangelho nos ensina. Eu acho que é bem por aí, sim. E aí, só para reforçar, assim, o quanto o Evangelho ajuda no repertório dessa criança, na adoção de algumas ações, e especialmente na formalização ou na formação da personalidade. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar. Somos pais, somos responsáveis, sim, por nossas crianças. E é o pensar de alguns pais que falam, deixa, depois ele escolhe. Ninguém escolhe o que não sabe. Ninguém escolhe o que nós não mostramos. Nós temos a nossa responsabilidade até certo ponto e depois, obviamente,
cada espírito é independente, cada espírito toma o seu caminho, mas nós, enquanto pais, não podemos de forma alguma sermos cegos nesse sentido. Nós temos que realmente mostrar a eles os caminhos. Aí, depois, vem o livre-arbítrio. Mas que nós, enquanto pais, não tenhamos nenhuma culpa em não mostrar esse caminho do bem, né? Posso falar? Pode. E eu acho que se tiver alguma criança assistindo aí, eu queria falar assim, sente um pouco na mesa, escute um pouco o evangelho. Eu acho que você vai sentir uma boa vibração, você vai gostar. Legal. E por falar em vibração, o que é que você aprendeu no evangelho? Com o quê? O que traz bem gostoso no nosso Acho que a evangelho? música, assim, ela dá um conforto na hora que a gente está cantando. É uma parte bem alegre do evangelho. Né, Renato? É verdade. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria complementar, né? Já que somos uma família, nós iniciamos o Evangelho já há mais de 25 anos, como a Paula disse. Acho que aqui está um grande exemplo. Meus pais, para mim, né? A minha mãe, né? Desde criança já acompanhava, também nasceu no Evangelho, né? E agora o Nicolas, a Rita, o Pedro, e a Gláucia, o João, e o Tiago, e o Matheus, também agora, as crianças acompanhando. Acho que aqui a gente tem um grande exemplo e o ciclo continua. Agora a gente vai falar um pouquinho da música, da vibração da música dentro do nosso evangelho. Olá, boa noite a todos. Nós aqui viemos com a missão de falar para vocês um pouquinho sobre a experiência da música no nosso Evangelho no Lar. Né? Como isso chegou no nosso Evangelho e o que essa proporciona. Né? Conheci vários pensadores como uma modalidade que desenvolve a mente. Né? Promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilita a nossa concentração, nosso desenvolvimento de raciocínio, e em especial em questões reflexivas, voltadas para os nossos pensamentos. E é nisso que acreditamos. A música tem o poder de concentrar. Né? Acreditamos que a música é uma forma de oração. As pessoas se identificam com as letras, os mais sentimentos. Ele vai contar como a música, através das letras e das suas mãos, foram introduzidas no nosso Evangelho no Lar. Eu vou contar um pouquinho da história rapidamente. Né? Na verdade, a gente já estava fazendo Evangelho já há muito tempo. Isso aí foi há 25 anos atrás, e eu acabei ganhando um violão do meu padrinho, que está aí, Humberto, que falou. E nisso, né, com nossos evangelhos, eu comecei a aprender as músicas e tocar no evangelho as músicas que a gente aprendia tocando as músicas evangélicas, católicas. E meados de 2009, mais ou menos, depois de um tempo a gente já fazendo evangelho, eu tive, acho que a primeira inspiração para fazer uma música e escrevê-la. E eu vou cantar um textinho dela para vocês, que é uma música que fala sobre o evangelho, titulada Tenha Fé. Mas antes disso, eu quero falar na verdade, ressaltar novamente que só foi capaz, acho que realmente, eu poder escrever uma coisa, tocar uma coisa, realmente foi a disciplina mesmo. Acho que a disciplina dentro da nossa família foi fundamental, né, para o meu ensinamento, para que eu continuasse e entendesse e colocasse em prática
as coisas que eu aprendi. A música chama Tenha Fé. Eu vou cantar para você que ela fala sobre o Evangelho. Não, tá picotando, acho que não vai dar certo. Não dá? Acho que não. Então, agora deu. Estão ouvindo aí? Hoje é a grande festa, é o Evangelho no lar. Vem agradecer a Jesus pela luz que aqui está. Hoje é a grande festa, é o Evangelho no lar. Vem agradecer a Jesus pela luz que aqui está. Vamos todos nos dar as mãos, trazer esse dia de alegria no coração. Vamos todos juntos cantar, pois quem acredita, tenha fé, Ele vai ajudar. Vamos todos nos dar as mãos, nesse dia a alegria no coração. Vamos todos juntos cantar. Quem acredita, tenha fé, Ele vai ajudar. Essa foi uma das primeiras canções que eu escrevi, né, juntamente com a intuição dos nossos velhos, junto com a minha família. Agora uma Viajantes do Infinito, juntamente com a minha filha, Ana Luísa. Espero que vocês gostem, né? Que vocês mentalizassem Jesus nessa pandemia agora, que pudesse chegar aos corações aflitos, nesse momento que estamos passando. E essa música eu fiz em 2016, acho que foi janeiro, foi depois do Evangelho Nosso, através de uma palavra que a gente abriu, a gente estava discutindo, e eu vi Viajantes do Infinito. Foi onde tive a missão de poder fazer e escrever essa música. Tá faltando mais amor, tá faltando caridade, tá faltando gratidão. Difícil realidade, não adianta lastimar. Vamos seguir o nosso caminho. Se você quer um mundo melhor, não tá indo áudio, né? Tá cortando. Tá cortando um pouquinho, o Gustavo vai pular o CD com essa música, para a gente ouvir melhor. Não deu nem para ouvir ele falar, né? Tá faltando mais amor, tá faltando caridade, tá faltando gratidão. Difícil realidade.
Não adianta lastimar. Vamos seguindo nosso caminho. Se você quer um mundo melhor, comece a mudar e faça acontecer. Estenda a sua mão para ajudar. Ensine a quem não sabe a rezar. Somos viajantes do infinito. Cada vida é uma missão. Não somos nada sem Jesus Cristo. Tá faltando mais amor. Tá faltando caridade. Tá faltando gratidão. Difícil realidade. Não adianta lastimar. Vamos seguindo nosso caminho. Se você quer um mundo melhor, Comece a mudar e faça acontecer. Estenda a sua mão para ajudar. Ensine a quem não sabe a rezar. Somos viajantes do infinito. Cada vida é uma missão. Não somos nada sem Jesus Cristo. Estenda a sua mão para ajudar. Ensine a quem não sabe a rezar. Somos viajantes do infinito. Cada vida é uma missão. Não somos nada sem Jesus Cristo. não somos nada sem Jesus Cristo. Completar alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho. Se não contar. Santo Agostinho, né? Reza duas vezes. Eu acho que a música ela faz parte de todo o cotidiano religioso. Não só na nossa vida, mas também nas igrejas. Ela nos acalma, ela nos eleva. E nós utilizamos isso no nosso Evangelho no Lar como uma forma de vibração. Agora a nossa amiga Gláucia, ela vai falar um pouquinho sobre o que é a prática para ela do Evangelho no Lar, como o Evangelho no Lar é para ela, como esse Evangelho é a forma de sustentação na vida dela. Pode ir, Gláucia. Boa noite a todos. É sempre muito emocionante falar sobre a implantação na minha casa, né? Já lembro, já dá vontade de chorar. Nós fomos presenteados com a família o ano passado, fomos escolhidos, né, pela espiritualidade para estarmos juntos, e aí foi implantado em abril do ano passado o nosso evangelho aqui em casa. Já começa pelo ambiente, né? Que a gente já sente
totalmente diferente, mais leve, a presença realmente da espiritualidade na nossa casa, e foi emocionante, do começo ao fim, desde as músicas, até a oração inicial, até a reflexão, até o fechamento, e aí começou as mudanças, né? A mudança no casamento, a mudança eu como mãe, como pessoa, como profissional, como filha, como amiga, e foram, assim, evoluções que estão sendo desde quando a gente implantou e teve essa mudança no nosso lar. Eu senti que a gente mudou em relação a como conversar com as crianças, a mostrar o que é o evangelho, como fazer, a participação deles, o meu convívio com a minha mãe, que é de uma outra religião, e a gente consegue ter uma troca muito linda, a gente consegue se encontrar nas opiniões, nas conversas, a gente chega na mesma ideia, né? No mesmo foco, que é essa a intenção realmente, acho que de tudo, né? A união. E para nós, assim, foi uma mudança excepcional, é inexplicável, acho que é muito particular, muito emocionante essa conexão que tem, e eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na nossa vida, espiritualmente, eu como pessoa, principalmente, né, porque mudou primeiro a mim, para depois mudar o resto, como filha, como esposa, como mãe, e assim, é gratificante. As mudanças são diárias, né, a gente tem que buscar o equilíbrio todos os dias. E o nosso evangelho é como se fosse a força, né, a gente faz, o nosso é de terça-feira, então a gente faz, e aí vai buscando até chegar outra semana, para a gente se recarregar e se unir novamente, sentar com as crianças. É muito lindo ver eles, o mais velho, que tem 10, né, tem um entendimento um pouco maior, e ele entende praticamente a reflexão inteira. Ele senta com a gente para discutir mesmo e falar o que ele entendeu, e muitas vezes nos ensinar, porque uma criança de 10 anos e falar o que ele fala é realmente um ensinamento para nós, né, como pais. E é isso, assim, é inexplicável, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que implantar para sentir realmente a energia e a conexão que é com a espiritualidade, né, Beto? É isso aí, Glaucia, muito bom. Gustavo, você vai colocar mais uma música para a gente aí? Você vai me deixar? Quem foi que disse que você não vai voltar? A minha fé vai te encontrar e o universo a me transformar. A minha fé vai te encontrar e o universo
Muito lindo, lindo. Palma para as pessoas que estão ouvindo. Então, gente, já fazendo aí uma conclusão de tudo isso que nós falamos, fica muito claro que o Evangelho no Lar estabelece o encontro semanal com os ensinamentos com Jesus. E que essa prática permite absorver essa atmosfera de harmonia e de equilíbrio na família. Uma coisa extremamente importante, né? Como todos disseram aí muito bem, esse equilíbrio faz com que as coisas se transformem dentro da nossa família. O Evangelho no Lar também permite iniciar os nossos filhos, como a Paula falou, no estudo transformador do Cristo. Isso faz com que as nossas crianças sejam pessoas do bem, cresçam dentro do mundo que Jesus espera que nós vivamos. E é lógico que tudo isso vai ajudar no aperfeiçoamento, como disse a lição lá no primeiro Evangelho. Principalmente entre os familiares. E, logicamente, nós temos que levar em consideração que, junto com o mundo, porque nós temos que levar os ensinamentos de Jesus para fora. É assim que o mundo melhorar, como o próprio Nicolas disse, né? Que nós temos que nos modificar para transmitir aos nossos irmãos esse sentimento que Jesus nos ensinou através do Evangelho no Lar. E Emmanuel tem uma frase que eu acho muito, mas muito legal, que fala sobre o Evangelho no Lar, que diz o seguinte: quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais fácil as portas ao Mestre Divino. Olha quanta força tem isso, né? Quando nós deixamos que o Evangelho entre em nossa casa, nossos corações têm facilidade maior para abrir as portas para que Deus e que Jesus estejam em nossas casas. Isso é muito legal, né? Então, fechamos essa conclusão com essa frase de Emmanuel, que sem dúvida nenhuma é sensacional. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Gustavo? Agora não sei se o Gustavo vai aparecer aí. Eu vou falar então, né? Olá, falou Gustavo, apareceu, tá vendo? Fala, nosso mentor obsessor. Obsessor, né? Você é o mentor. É o mentor obsessivo. Diga lá, gente. Antes da gente encerrar, nossos amigos aqui participaram muito, né? Ficaram emocionados com as músicas, viu, Renatinho? Renatinho, que é o autor aí, o compositor das músicas, então os nossos amigos aqui colocaram no comentário da emoção, né, que sentiram ao ouvir a música, e causa mesmo, gente. Mas também nós tivemos algumas perguntas. Por exemplo, a nossa amiga Ferreira Neide, a Neide, deve ser Neide Ferreira, né? Ou Ferreira Neide, ela perguntou o seguinte: se alguma pessoa no dia do Evangelho não entende o idioma, mas também está junto, ouvindo, tá tudo bem? Tem algum problema? O fato das vezes a pessoa não ter dificuldade no idioma e tal, tem problema lá? Não. Na verdade, a linguagem do amor é única, né? Então, não há nenhum problema dela participar. É lógico que é importante que ela receba algumas ideias do que está acontecendo, lógico, né, para que ela não fique perdida. Mas a linguagem do amor é a mesma. Certamente,
ele vai sentir as vibrações das orações, ele vai sentir as vibrações que estão ali, porque o Evangelho no Lar nos causa isso, né? Então, não vejo nenhum problema dele participar, mesmo não entendendo a língua que esteja sendo proferida ali naquele momento. Tá certo. Então tá aí, minha amiga. Tá aí a resposta. Nenhum problema. A Denilza perguntou se ela pode abrir aleatório ou seguir uma sequência para realizar o Evangelho no Lar. Eu responderei. Pode escolher, não há problema nenhum. Porém, você vê algumas orientações que quando abrimos aleatoriamente, né, foi até o que eu falei, a espiritualidade que está conosco, eles abrem. Porque eles veem a necessidade do momento, né, para que seja da reflexão da família, ou mesmo que ele esteja fazendo sozinho. Então, eu vou aqui pensar, né, eu estou triste, melancólica, eu vou dar um exemplo, eu estou fazendo, preciso, hora marcada, mas aqui eu abri, e vem uma mensagem linda, de ânimo, né, com palavras que eu possa me renovar. Muitas vezes tem pessoas com depressão, e aí a gente até também é muito importante falar, embora a gente saiba que existe a causa física, mas também é preciso caminhar junto para a cura espiritual, e o Evangelho é um caminho, né? Então, pode sim abrir, fica à vontade, como pode ser aleatoriamente. Acho que isso aí não tem problema nenhum. Uma coisa que, só reforçando o que a Vera falou, isso, todos que fazem o Evangelho no Lar dão esse testemunho nesse aspecto, é que, ao abrir a leitura de forma aleatória, é como se os bons espíritos estivessem conversando com a gente. Sabe aquela coisa do tipo, abrir, falar, nossa, parece que é para mim essa mensagem. Então, essa é uma das, vamos dizer assim, vantagens não, né? Mas é uma forma de você perceber essa sintonia. Claro que você fazer uma leitura sequencial, você vai, vamos dizer assim, acompanhar o livro inteiro, do começo ao fim, cada mensagem. Mas a forma aleatória eu vejo muito legal, porque muitas vezes a gente é surpreendido com aquela mensagem que parece que foi direcionada para você ou para a família naquele momento. Legal, gente, legal. Alguém, mais alguma coisa? Vera, quer acrescentar? Bel? Não, tá ótimo. Não, Bertinho, não. Patrícia, Ana, Renatinho, Gláucia, não? Bom, então essa eu vou passar para a Paula, ó. A nossa amiga Ellen, né, ela disse o seguinte: preciso de ajuda com minha filha de 5 anos. Ela está muito ansiosa para a idade. Como poderei ajudá-la? Eu acho que a ansiedade é a palavra do momento, não só para adultos. As crianças estão sofrendo essa pressão, né? É óbvio que a gente não sabe exatamente os motivos da ansiedade dessa criança, propriamente dita, mas a primeira coisa que nós, pais, temos que ter é total atenção para os comportamentos, se perceber também que, às vezes, a ansiedade da criança é um reflexo da nossa ansiedade enquanto pais, perceber se nós estamos exigindo demais, né, a idade dela, se a gente realmente está cobrando mais do que ela é capaz. Então, e obviamente, se isso começar a refletir na aprendizagem, na escola, é uma forma de você procurar ajuda profissional. Mas nós, pais, temos que ter esse cuidado e se policiar na constante cobrança que nós fazemos aos nossos filhos. E isso é muito comum, e é óbvio que a ansiedade nossa passa para as crianças. Então, que a nossa amiga perceba se ela também não está exigindo demais, se ela não está junto a essa criança na expectativa que aconteça algumas coisas e passando para ela. Da tranquilidade,
Tem muitas brincadeiras que podem tratar isso. O Nicolas está pedindo para falar, gente. Fala, Nicolas. Rapidinho, Nicolas, antes de você falar, rapidinho. Eu gostaria de emendar aí a pergunta da Ellen para Paula, né? E, Ellen, a gente, né, a Paula é psicóloga, né? Então tem aí o respaldo técnico, profissional na sua resposta, viu? E emendando aí, Paula, poderia também ser um reflexo desses momentos de isolamento? Não tenha dúvida. Isso está sendo um reforçador para essa situação? Sim. E como trabalhar isso também? Na verdade, eu participo de alguns grupos de pais e grupos de psicólogos, e a grande demanda hoje é a ansiedade dessas crianças, até porque energia demais contida dentro de casa. Então, o que é que nós temos que fazer para que essa energia seja utilizada? E esse momento, né, gente, eu volto a falar, nós estamos num momento que não só as crianças, todos nós estamos passando por um processo de ansiedade muito grande. Nós não temos absolutamente nenhuma visão ao longo prazo, então a gente está vivendo o momento, cada minuto por ele só. Então, porque nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém tem a resposta certa, e isso nos traz uma instabilidade emocional muito grande. Nós, seres humanos, a gente se sente seguro quando a gente consegue perceber, né, o fim, como diz, a luz no final do túnel. Isso nos traz uma certa segurança. Mas todos nós estamos vivendo um processo de instabilidade emocional muito grande, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Será que a gente vai usar máscaras agora para sempre? Será que nunca mais eu vou poder ir à praia? Será que nunca mais as crianças vão poder ficar normalmente num parque ou numa escola? Ninguém tem a resposta. Então, essa ansiedade é muito comum. Nós estamos vivendo um processo muito grande. E aqueles que, né, de fato, têm o lado comportamental, absorve um pouco mais, sofre. E não sofre só psicologicamente falando ou emocionalmente falando. Trata-se de algo físico, né? Então, vem as dores de cabeça, dor de estômago, algumas pessoas têm problemas de pele. Isso tudo são que a gente chama de doenças psicossomáticas. Então, vocês imaginem que nós estamos falando de algo talvez tão pequeno, uma ansiedade, mas que isso é como uma pedra no rio que vai trazendo outras consequências. Então, é um momento muito especial, de muita atenção, por isso que aqueles que acreditam, né, se concentrem em oração, aqueles que sentir que não está bem, cantem uma música, proporcionem momentos alegres, faça com que vocês que têm suas crianças brinquem, joguem. Então, para quê? Para que nós possamos esquecer um pouco tantas notícias ruins que vêm, né? Tantas coisas que está trazendo para nós. Então, cada vez mais a gente assiste a TV, é mais notícia ruim. Então, a gente vai internalizando essas energias negativas, e isso vai trazendo mais insegurança ainda. Então, que vocês possam se viverem melhor dentro de casa, aproveitando esse momento, mas com coisas boas. Eu acho que é isso, assim. Eu espero que eu tenha sido clara na explicação para essa nossa amiga. Eu queria falar do meu ponto de vista como criança, como uma pessoa que também, de certa forma, está vivenciando um pouco disso, de ficar dentro de casa, não poder conversar com os meus amigos. Isso eu tô ficando também um pouco ansioso para revê-los. Eu acho que jogar como foi o dia, por exemplo, jogar esse papo na mesa de jantar, eu acho isso um pouco interessante. Também, como minha mãe acabou de dizer, separar uma hora do dia para poder brincar, isso pode dar uma descontraída, pode ajudar. Eu acho que esse é meu ponto de vista, espero também de eu ter ajudado aí. Legal. Paula, a Ellen colocou que realmente são esses os questionamentos
que ela faz, que a filha dela tem feito. É esse questionamento que você bem pontuou que ela tem feito, né? Gente, eu vou depois ver se a Paula faz aqui no Sintonia uma noite só sobre a ansiedade, como trabalhar a ansiedade nos tempos da pandemia e à luz ainda da doutrina espírita. Tem muita coisa e vocês podem ter certeza que ela vai poder nos ajudar muito. Ellen, eu vou passar o contato deles rapidinho. Você vai ver que daqui a pouquinho, no final, a gente vai colocar a página da Família com Jesus. E aí, lá no Facebook, você pode entrar lá no Facebook, vai estar Família com Jesus. Eu vou exibir aqui na tela e você manda uma mensagem. Tem o WhatsApp também lá e eles acabam respondendo para você. Eu vou deixar a pergunta da Cristina, da nossa amiga Cristina, para o final. A primeira eu vou fazer da Andréia aqui. A Andréia perguntou o seguinte: como evitar a negatividade dentro da nossa casa? Como não trazer isso para a nossa família, para a família? E aí, gente? E aí? Quer falar, gente? Bel, Vera? Eu não sei. A oração é uma das principais combustível para a gente bloquear essa negatividade, né? Então, por experiência, né, da família e experiência própria, a gente, a cada evangelho, vai entendendo cada vez mais aonde estão esses males, né? E a gente começa a fazer esse trabalho do bloqueio, porque a gente tem que começar bloqueando os nossos males, né? Que a gente traz para dentro de casa. Então, esse é o primeiro bloqueio. A gente pede tanto, livrai-nos de todos os males, mas vamos olhar um pouquinho para dentro e ver o que a gente está plantando, né? Mas a oração e o evangelho é o fundamental para a gente se bloquear de trazer para dentro de casa aquilo que não vem de Deus, né? A gente só tem que trazer coisas boas para dentro de casa. Orai e vigiai. Bom, e a nossa amiga Cristina, ela disse se poderia fazer uma transmissão de como é o evangelho no lar, né? Como se estivesse fazendo um evangelho no lar. Aí fica para todos vocês essa pergunta. Cristina, vamos ver, né? Depois, mas independente da gente fazer uma transmissão de como é o evangelho no lar, se você tem, por exemplo, o evangelho segundo o Espiritismo na sua casa, lá tem um roteirinho no fundo do evangelho, geralmente tem um roteirinho de como fazer o evangelho no lar. Mas vou deixar para todos eles responder como pode ser feito o evangelho no lar. Vera. Como pode ser feito? Como fazer, Bom, né? Qual o roteiro? Um roteirinho básico de como fazer. Vou falar sim, assim, sim, agora entendi a rapidinho, como que acontece, acho que em todas as casas que estão aqui representadas, né? Primeiro, como a gente já falou durante a nossa explanação, esse dia, a vigília nossa, começa desde o momento em que a gente levanta. Então, é um dia que eu não vou beber bebida alcoólica, evitar discussões, ou seja, se preparar e se blindar, como o Jefferson mesmo acabou de falar, para que esse dia você esteja bem para fazer o evangelho. Então, marquei dia e horário para a realização deste evangelho. Então, este dia e este horário são fundamentais, isso faz parte daquela disciplina que eu falei lá atrás, quando eu comentava a respeito. Então, marcou o dia e marcou o horário, vamos fazer o evangelho. Sentou na mesa do evangelho, o que deve ter na mesa do evangelho? Fala. A sua jarra ou copo com água, foi logo no começo que eu falei. Então, nós vamos colocar uma jarra, para que ela seja magnetizada, que será o passe, como eu expliquei, nós vamos falar,
ela será fluidificada. Tenho que ter à mesa um livro, né? Eu até citei alguns aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode ser lido e muito melhor, né? Traz muitas explanações. Agora, uma coisa que eu acho, Gustavo, que acabei não falando, ou aproveito agora, o Evangelho no Lar, muitas pessoas, eu acredito que não faça por medo, né? Ah, mas eu tenho medo de espíritos. Eu já ouvi algumas pessoas falar isso para mim. Nós, ao fazermos o Evangelho no Lar, trazemos para o nosso convívio Jesus, o nosso Deus e a espiritualidade amiga. Então, há toda uma positividade de energias. Então, água, livro, né? A leitura para as reflexões, o comentário, a troca, né? Sobre a leitura. Né? Então, essa é a forma que a gente faz. Terminou, né? Sempre, sempre, a oração inicial, né? Você vai agradecer aquelas visitas maravilhosas que estão na sua mesa. Também, ao encerrar, se encerra com uma prece, né? E a prece, se possível, do coração, né? Ela sai, ela flui. E ao terminar, pode-se tomar a água, né, fluidificada. Eu acredito que é mais ou menos isso, Beto. Eu não sei se eu consegui responder o que ela realmente queria. Eu gostaria de fazer apenas pontuar alguma coisa aqui, que também não adianta fazer o evangelho e depois sair fazendo tudo errado, né? Nós temos que absorver aquilo que Jesus nos traz nos ensinamentos e colocar em prática. É isso que nós estamos buscando com o evangelho, nos educar. Nós estamos buscando com o evangelho aquilo que Jesus nos ensina para que nós encontremos a evolução, a felicidade, mesmo vivendo num mundo que não é da felicidade, né? Nós sabemos que todas as dificuldades que existem nos nossos dias acabam nos desviando em muitas coisas. Nós perdemos a cabeça com um, falamos alguma coisa com o outro, mas se nós estivermos exatamente fazendo aquilo que os ensinamentos de Jesus chegou até nós através do Evangelho no Lar, não há como acontecer diferente. Então nós precisamos utilizar aquilo, né, que nós escutamos, que nós discutimos, que trouxe uma reflexão para o nosso dia a dia, porque senão a aplicação do Evangelho no Lar é zero, né? Então nós precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos no Evangelho, no dia, como o Xavier mesmo disse, no dia marcado, na hora marcada, e não é um negócio, hoje eu vou fazer mais tarde porque eu vou numa festa, não. É no dia marcado, na hora marcada. Porque imagine se você convida os seus parentes para vir à sua casa e sai. Você vai para um outro lugar. Todo mundo chega lá, bate no portão e você não está. Imagine isso. Então, você está convidando para o seu evangelho, né, benfeitores amigos. E muitas vezes, aqueles que precisam escutar aquilo que está acontecendo na família, até para que ele também evolua. Então, é muito importante que se faça o evangelho, e aí, como o Xavier e a Vera falou, se você quer pegar o livro segundo o Espiritismo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e você lê trechos e discussão desses trechos, e na próxima você fazer a continuação, não há problema algum, né? Não há problema algum. Você pode fazer dessa forma, mas não esquecer que, primeiro, como o mesmo Xavier disse, o preparo para o dia. Você está disposto a fazer o evangelho com amor, se entregar à discussão que o evangelho traz, na discussão no bom sentido,
para que vocês aproveitem dentro do seu lar as informações que são lhe trazidas e que coloquem em prática. Porque colocar em prática é o essencial. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que deu Não? Acho que é isso. para. Não. Bom, então, meus amigos, é isso. Mas antes da gente partir pro final, pro encerramento, né? Antes da gente partir pro encerramento dessa noite que foi de muita alegria, não é? Eu disse para vocês que seria uma noite, né? Onde nós estaríamos aí abraçados, envolvidos por harmonia, por alegria, por paz. Vocês ouviram as composições do Renatinho, 2 músicas que foram tocadas. E, gente, às vezes o áudio falha, faz isso. Internet é assim mesmo, a gente tem que estar sujeito a essas dificuldades de conexão, né? Isso acontece. A nossa conexão é bem ruim, imagina, não é? Imagina a conexão aí, onde todo esse tanto de conexões que vão se cruzando, dá nisso. Mas a Família com Jesus lançou um projeto maravilhoso, que é o CD da Família com Jesus. E nós já tivemos a oportunidade de falar isso mais de uma vez aqui no Sintonia. E o projeto lançado, como a gente disse, né, a Família com Jesus, além de nossos amigos, irmãos, são trabalhadores também da Casa de Fraternidade. E com o objetivo de se auxiliar na construção da sede da Casa de Fraternidade, eles, com recursos próprios, com suas próprias despesas, com suas próprias forças, contrataram um estúdio profissional, fizeram tudo muito, muito, muito profissional e trouxeram essas melodias que são inspirações mesmo do alto, que o Renatinho compôs, né, as canções, as letras e as melodias. E prepararam um CD. E toda a venda do CD é revertida em favor da construção da Casa de Fraternidade. Não é? Ela não tem nem custo, porque o custo eles que arcaram, né? As despesas eles que suportaram, né? Então toda a renda, e aí nós vamos colocar aqui para vocês, eu vou deixar em tela cheia, né? Para vocês verem aqui, olha, tá aqui, ó, Família com Jesus, a Ellen, eu falei para você que era só entrar no Facebook, você vai ver aqui, né, a miniatura aqui da imagem da Família com Jesus, e tá aqui o CD da Família com Jesus. Ah, Gustavo, mas como é que eu faço, né? O centro, como é que eu faço para comprar? Tá aqui, gente, ó, tem o WhatsApp, tá aqui o WhatsApp, eu vou colocar nos comentários aqui nosso, né? Você pode fazer a encomenda pelo o celular, pelo WhatsApp, é enviado para você, para todo o Brasil, e nós temos aqui amigos do Brasil todo nos acompanhando, de norte a sul, de leste a oeste, que estão aqui participando, inclusive com a gente. O custo do CD é R$20, mais o frete, né? Se tiver o frete é a despesa do correio. E a forma de pagamento pode ser feito por transferência, cartão de crédito, débito, boleto, enfim. E é esse CD maravilhoso. As músicas vocês ouviram, só 2. E, gente, às vezes, né, pelo menos uma vez por semana, eu vou falar para vocês aqui em casa, ou eu ou a Mireinha, a gente coloca, porque o CD vem com QR Code. Ah, não, mas eu não tenho aparelho de CD.
não tem problema. O CD vem com um QR Code, você coloca no seu celular, na câmera do seu celular, ele vai abrir todas as músicas do CD direto no seu celular. E sabe o que a gente faz? Como a gente tem o CD, né? Faz tempo já. Nós colocamos no QR Code e a gente tem aquelas caixinhas de som que ampliam e a gente passa amanhã trabalhando e ouvindo a família com Jesus. E faz muito bem mesmo, faz bem para o nosso coração, a gente pacifica um pouco, às vezes a ansiedade, como a Paula bem colocou, né? As angústias que a gente vive e faz um bem danado, E são músicas maravilhosas. Eu vou colocar aqui um trechinho. Aí, Edenilza, que bom. Você pode entrar em contato pelo celular e também curtam também a página da Família com Jesus no Facebook, que ajuda na divulgação. E eu vou colocar um trechinho de uma música, né? A Mireia colocou a música anterior, Busca da Fé, que para ela é a melhor, né? Mas eu vou colocar para vocês aqui, para mim, né? Aqui sempre me toca muito. Essa aqui, ó. Eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? Só um minuto. Eu tenho Deus, nada vai me abalar. Eu tenho Deus, os problemas vou superar. Eu tenho não desisto de nada. Eu tenho Deus, sigo firme na caminhada. Ele me dá forças, Ele me protege. Eu tenho Deus, eu tenho Deus, tua lei divina é minha doutrina. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho Deus, nada vai me abalar. Olha, meus amigos, essa eu vou deixar vocês com gostinho para ouvir. Viu? Essa eu vou deixar vocês com gostinho para ouvir, né? Peguem o CD, nos auxiliem também na construção da nossa casa de fraternidade. Como eu disse para vocês, a gente coloca pelo menos uma vez por semana. Ou a gente passa amanhã ou à tarde, mas a gente vai ouvindo, e isso vai ajudando muito, muito para a gente. Então, tá aqui na página da Família com Jesus, né? Vocês entrem em contato. E também aqui, eu tinha esquecido, é que eu tô tão fixado aqui no Face, mas também tá no Instagram, viu, gente? A Família com Jesus também tá no Instagram. Então vocês... quem vai nos ver, quem vai ver esse vídeo depois, né? Mas eu não tenho Facebook. Procura no Instagram, né?
que também está lá no Instagram. O Instagram quase todo mundo praticamente tem também, né? Junto com o Facebook. Mas também tem a possibilidade de buscar o contato lá no Instagram. Tá certo, gente? Eu tenho certeza, né? Na participação anterior com o Humberto, no outro dia a gente falou bastante do CD também, porque eu tenho certeza que a gente precisa de ferramentas positivas para nos ajudar nessa construção, para a gente sintonizar com esperança. Né? As músicas, vocês tenham certeza, são ferramentas positivas para a gente sintonizar com saúde, com esperança, com Deus, com harmonia, para o nosso coração estar mais pacificado, estar mais tranquilo. Então, é isso. Nos ajudem, não é? E tá aqui o CD e o Humberto. Vai lá, Humberto. Só para dizer para vocês, nós ficamos muito felizes, porque lá no Centro Espírita Amigos do Bem, eles estão usando a música Abençoa Meu Lar para na evangelização das crianças. Então, o Alexandre me mandou um vídeo, eles cantando, eu passei, tá todo, inclusive tá no Instagram, está na nossa página, e a gente ficou muito feliz com isso, porque a gente sabe que aquilo que nós estamos fazendo começou a gerar frutos, né? Que são as crianças lá no Amigos do Bem. A gente ficou muito feliz com isso também. Bom, é isso, meus amigos. É isso mesmo. Eu gosto. Olha, esse foi a sintonia mais longo, quase 2 horas. 1h49 aí, ó. Esse foi um sintonia mais longo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, Isabel, Humberto, Renato, Patrícia, Ana, Xavier, Vera, Gláucia, Paula, Nicolas, Jefferson, Maria Rita, todos aí, né? Muito obrigado, né? Pelo carinho de vocês, pela doação de tempo de vocês, né? Rogando a Jesus que possa retribuir sempre muito e muito mais na vida de vocês, no caminho de vocês. Obrigado aos nossos amigos que estiveram conosco, que participaram, que interagiram. A nossa gratidão. Ficaram com a gente aí, ó, praticamente 2 horas. Então, muito obrigado mesmo. Não é? E é isso, meus amigos. Vamos que vamos. Amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui com mais um Sintonia de Esperança. E amanhã, o nosso querido amigo Arthur Valadares estará falando sobre uma carta de Paulo, em especial aí. Tá não certo? vai ser muito bom, não, né? Muito bom também, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Beijo grande a todos. Obrigado, com Deus. Boa noite.